Bom, primeiramente, obrigado pela presença de todos que estão aqui assistindo, tantos que estão presencialmente, tantos que estão assistindo pelo YouTube. Já vamos deixar claro que o intuito dessa palestra não é de jeito nenhum de impor algum tipo de verdade, mas sim de levá-los à reflexão, assim como nós fazemos diariamente. O tema da palestra é liberdade, libertinagem e livre-arbítrio. Quando nós passamos a estudar os conceitos de Deus, logo nós somos levados a pensar no conceito de liberdade, né? Pensando de uma forma bem cética, bem iniciante, né? Nós somos livres por sermos filhos de Deus, ou será que por sermos filhos dele nós devemos total obediência? Ele nos deu o livre-arbítrio para que nós pudéssemos fazer o que nós quisermos, né? Se podemos fazer o que quisermos, por que existem as leis, por exemplo, que faz com que nós nos deixemos de fazer as coisas que queremos, né? Afinal, existe mesmo um certo ou um errado, né? Então, eu começo essa palestra já com uma pergunta para vocês, para responder no final, que é, para vocês, o que realmente significa liberdade? A liberdade é um conceito concreto já pré-determinado? Ou será que ela varia de acordo com o ponto de vista de quem observa? Há quem diga que liberdade é determinado pelo ponto de vista de quem observa, logo, nesse ponto de vista não existe um conceito concreto, mas sim os pontos de vista, né? Então, por exemplo, para um ladrão, liberdade poderia ser ele poder viver numa sociedade sem precisar que fique roubando, sem ter que roubar para sobreviver, ou que ele pudesse roubar, mas não arcar com as consequências, né? Para uma pessoa pobre, talvez a liberdade seria poder ter um salário que pudesse fazer com que ele alimentasse toda a sua família, sem ter que ele se matasse num trabalho que não vai lhe render quase nada, né? Para uma pessoa rica, talvez a liberdade poderia ser passar mais momentos com a sua família, sem ter que ficar se aprisionando aos seus trabalhos, né? Então, com isso nós podemos perceber que o conceito de liberdade vai variando muito do ponto de vista de quem é de cada um, só que no fundo, todo mundo na nossa sociedade pensa na liberdade como o poder de não arcar com as consequências, né? Para a pessoa, liberdade é eu posso fazer isso e eu não vou sofrer, então logo é como uma causa sem efeito, né? E esse é o conceito mais próximo de liberdade que nós temos dentro de uma sociedade, né? Esse é o conceito que as pessoas levam para si. Tanto que nós escutamos aquelas frases, né? Ah, se eu pudesse fazer o que eu quisesse e não ser preso, nossa, né? E esse se trata de mais um ponto de vista do conceito de liberdade, né? Então, pensar se a liberdade realmente tem um conceito concreto ou não, fez eu pensar numa teoria que eu vou apresentar aqui para vocês. Vamos supor que eu vou deixar bem claro aqui, eu pegue um papel e nesse papel eu escreva o número 6, certo? Então vamos supor que eu tendo desenhado o número 6, chega duas pessoas, né? Uma pessoa observa o número olhando o papel do jeito certo, e chega outra pessoa e olha o papel olhando aqui por cima. Uma pessoa está olhando o papel por cima, outra por baixo. Para a pessoa que está olhando por baixo, esse é o número 6. Esse desenho se trata do número 6. Para a pessoa que está olhando por cima, esse desenho se trata do número 9, que ela está olhando por baixo. Aí essas duas pessoas começam a discutir. Porque a verdade dessa pessoa é que esse número se trata do número 6 e a verdade dessa pessoa é que se trata do número 9. Quando nós olhamos por fora, nós podemos dizer que essa discussão é completamente ilógica, porque não existe uma verdade absoluta, né? As duas têm um ponto de vista, não existe uma verdade concreta, certo? Errado, porque existe sim, porque eu desenhei o número 6, logo eu sei do que se trata esse número. Existe uma verdade sobre o número, que é o número 6. Então se a pessoa olhar por baixo, só se tornou um 6 invertido, mas ainda é o número 6. Para a pessoa que acha que é o número 9, o número 9 só é o número 9 na cabeça dela. Então, existe sim um conceito. E quando a gente vai falar sobre liberdade, nós podemos usar esse mesmo exemplo.
onde para cada um liberdade é um conceito diferente, mas se existe, logo alguém determinou. Mas infelizmente esse alguém que determinou não está aqui agora para falar para nós o que é, então nós temos que tentar descobrir por conta própria. Tendo explicado isso, vamos voltar um pouco lá no começo, quando começou as filosofias lá na Grécia Antiga. E quando nós falamos da filosofia lá do tempo da Grécia Antiga, nós somos obrigados a falar de Sócrates, né? Sócrates, na Grécia Antiga, foi praticamente o que deu início a todo o conceito filosófico que nós temos, né? E uma das primeiras coisas que surgiu naquela época foi o determinismo. O determinismo ele foi bastante usado no decorrer da Idade Média para explicar os conceitos do universo e até mesmo das ações humanas. Preste atenção nisso, tá? De falar das ações humanas, que vai ser o principal aqui. Então, o determinismo fala que todo fato que acontece teve uma causa anterior a ele, logo, nada é por acaso, tudo que foi determinado pode ser descoberto. Nós podemos saber o que vai acontecer no futuro se conhecemos a causa anterior a ele. Para o determinismo, o nosso universo é quase que uma conta matemática e nada foge dessa conta. Então, para quem é determinista, e naquela época tinham muitos, tudo poderia ser previsto. Então, todos os movimentos que acontecessem eram inevitáveis e previsíveis, né? Nós tivemos alguns filósofos aí que defenderam o determinismo, como Demócrito, por exemplo. Demócrito ele era completamente materialista, porque ele acreditava que a alma era composta por átomos, só que na época eles ainda não sabiam direito que átomos igual nós conhecemos hoje, né? Para eles átomos era só uma bola redonda que em conjunto formava o que nós somos, né? Demócrito acreditava que a alma era composta por esses átomos e que quando uma pessoa morria, esses átomos se espalhavam e poderiam se agregar em outra alma. Logo eles acreditavam em reencarnação também, mas num conceito mais materialista, né? Nós tivemos Immanuel Kant também, que acabou defendendo o determinismo, mas ele também, para ele, o determinismo não é uma verdade absoluta, mas sim só uma forma de compreender melhor o universo, né? Mais para frente nós vamos falar de Kant também, quando ele não estava defendendo o determinismo, está fazendo ao contrário. Nós tivemos Arthur Schopenhauer também, que ele também defendeu a ideia do determinismo, e eu já vou falar bastante dele, aliás. E o próprio Aristóteles, Aristóteles disse que a alma é a causa eficiente e o princípio organizador do corpo vivente. Logo, ele também era determinista, né? Algumas características que a gente tem do determinismo, que é interessante deixar marcado aqui, a causalidade, que foi o que eu falei agora, para eles todo efeito tinha uma causa. A inevitabilidade. Já que todo efeito tem uma causa, as coisas são inevitáveis, tudo são previsíveis. E o principal que eu vou falar aqui é a negação do livre-arbítrio. Porque para eles, já que todo efeito era determinado, até mesmo as ações humanas eram determinadas por causas anteriores. Logo, nós não somos realmente livres para os deterministas e toda ação que nós tomamos, na verdade, já foi pré-determinada. Isso foi muito bem melhor explicado por Schopenhauer, que eu vou falar dele aqui. Vou fazer um ponto aqui. O Schopenhauer, ele dizia que todos os nossos desejos, necessidades,
todas as situações da nossa vida que formam o nosso caráter foi já pré-determinado antes da nossa existência. Percebem essa palavra, tá? Ele dizia que o nosso caráter foi pré-determinado antes da nossa existência, logo para ele a nossa essência que eu quero dizer nesse sentido não é a essência do sentido espiritual, de uma essência divina, mas sim uma essência no sentido do caráter de uma pessoa. Para ele, a nossa essência, o nosso caráter já foi pré-determinado. Ou seja, se uma pessoa hoje ela é um ladrão, é porque ela foi determinada a ser um ladrão. Porque em algum momento da sua vida ela sofreu, então ela não tem sua liberdade de escolha, vamos dizer assim. Ela foi pré-determinada a fazer isso. Para ele, para Schopenhauer, só o que nós temos é a sensação da liberdade. Por exemplo, quando eu penso que eu sou livre, se eu quiser, para ir fazer uma viagem, ficar um mês fora e abandonar tudo aqui, meus estudos, abandonar todas as pessoas, pelo fato de eu poder pensar nessa opção, isso faz com que eu me sinta livre. Mas, no fundo, a opção que eu vou tomar é a opção congruente com o meu caráter, ou seja, eu escolho ficar, porque o meu caráter diz que eu tenho que ficar, eu tenho que arcar com os meus trabalhos. Logo, eu não tenho uma escolha realmente, eu só penso ser livre. Isso foi mais ou menos o que Schopenhauer dizia. Ele dizia que a nossa essência molda as nossas ações, e a nossa essência é determinada. Então, sendo assim, a gente pode entender que no determinismo o conceito de liberdade praticamente não existe e tudo já foi pré-determinado. Eu vou apagar bastante a luz aqui nessa palestra, tá? Então, continuando nessa época aí de Aristóteles, mais para frente veio a surgir um conceito filosófico que foi chamado de cinismo. Hoje nós conhecemos essa palavra como aquela pessoa que meio que leva tudo na brincadeira, né? Aquela pessoa cínica. E o sentido dessa palavra faz muito sentido com o motivo dela ter surgido. Sócrates influenciou muita gente naquela época, e um dos filósofos que ele influenciou era chamado de Antístenes. Vou escrever o nome dele aqui, porque ele foi bem importante. O Antístenes, ele tinha uma filosofia que era determinista também, só que não completamente. Ela era muito, muito, muito voltada às linhagens budistas. E ele começou a espalhar suas filosofias mais ou menos ali na periferia de Atenas, né? Onde ele acreditava que o maior objetivo da vida era viver para o bem. Então, nós já pode perceber como que tinha realmente uma influência budista, né? Porque ele acreditava que a humanidade poderia chegar à verdadeira felicidade renunciando aos impulsos animais, renunciando aos bens, renunciando a tudo. Ele acreditava que a felicidade era a renúncia à posse, porque ele acreditava que quanto mais você querer, mais você vai sofrer pela falta, e quanto mais você tem, mais você sofre pela fome de querer mais. Então ele acreditava que a verdadeira felicidade era na renúncia, né? A gente pode entender essa frase, por exemplo, quando Kant disse a frase "você só é livre quando faz o que não quer". Então a gente já percebe de novo aí que Kant já não era tão determinista, né? Só que quando a gente vai falar sobre o cinismo, nós temos que falar sobre Diógenes. O Diógenes, que aliás o nome dele era Diógenes o Cínico, ficou conhecido assim, ele foi um filósofo que viveu nessa época aí, e ele, mais ou menos 300 a.C., tá? Ele ficou conhecido porque as ideias que ele tinha, que veio de Antístenes, ele levava ao extremo, mas muito ao extremo. Então, por exemplo, quando o Diógenes
foi encontrado, vamos dizer assim, né? Ele tinha sido sequestrado por navios piratas para ser vendido como escravo. E quando ele estava no navio pirata, conta a história que um dos piratas perguntou para ele, né, qual que é a qualidade dele, né? Porque eles vendiam os escravos sabendo a qualidade do escravo, né? Aí Diógenes respondeu: bom, eu sou bom em ser um patrão. Se você quiser me comprar, eu posso ser seu dono. Esse era o nível de desapego que ele tinha. Ele tinha desapego aos conceitos morais até. Ele não levava a moralidade como algo a sério, sabe? Para ele, até os conceitos morais tinham sido impostos, então ele tinha completo desapego até a isso. Então ele foi comprado e ele não sofreu muito como escravo, até porque o seu dono também gostava um pouco deles, das suas ideias, então os trabalhos dele não era muito leve. E foi nessa época que ele conheceu Antístenes, e ele se identificou muito com o que Antístenes pregava e acabou levando as suas ideias muito ao extremo. Diógenes, ele viveu como um mendigo. Quando ele entendeu tudo isso, ele largou tudo, ele foi morar dentro de um barril no meio da rua, seminu, e a única coisa que ele tinha era uma tigela que ele usava para beber água, que mais pra frente ele veio jogar a tigela fora também, porque ele viu que dava para beber água com a mão. Esse era o nível do Diógenes. Naquela época, ele era tão visto como uma pessoa doida que parecia com um animal, que ele foi chamado de cão. E cão, lá se pronunciava quínicos, que mais pra frente veio a se tornar cínico. Então era Diógenes o cínico, Diógenes o cão. O Chaves foi baseado nele? Talvez. Ninguém sabe. Diógenes o cão foi dado esse nome porque ele vivia como um cão, mesmo sem se importar com nada. E ele gostou do nome porque para ele realmente admirava muito os animais, pelos animais não ter conceitos morais. Para ele os animais eram seres completamente naturais que viviam de acordo com aquilo que eles foram determinados, mas viviam livres. Então, para eles, nessa época do cinismo, o conceito de livre-arbítrio já começou a surgir de novo, só que era um conceito muito mais mental. Então, para eles, tudo era assim determinado, só que você tinha a capacidade de saber como lidar com aquilo. E a forma como você lidava com aquilo era através dos seus valores, os valores que você adquiria e que se tornava parte da sua essência, né? Ou seja, do seu caráter. Então, por isso eles pregavam para não ter conceitos, porque era justamente o conceito que fazia com que você sofresse. Sem conceitos, você lidaria com as pré-determinações de uma forma alegre, logo você seria livre. Diógenes, tem muitas histórias dele que é muito difícil de contar sem rir, porque ele era muito fora da curva. Por exemplo, naquela época, o rei Alexandre o Grande apreciava muito Diógenes pela sua ideia, e teve uma época que conta que o rei encontrou Diógenes na rua, dentro de um barril, e Diógenes estava lá deitado tomando um sol, né? Aí o Alexandre, o rei, viu ele lá e falou: eu sou Alexandre o Grande, eu posso lhe oferecer riquezas, alimento, melhor qualidade de vida, roupas de melhor tecido. Peça-me o que quiser e eu lhe darei. Aí Diógenes responde: eu quero o sol. Aí o rei, sem entender nada, respondeu: como assim você quer o sol? Aí Diógenes respondeu: eu estava aqui tomando um sol quando de repente você entrou na minha frente. Eu quero que você saia para que eu possa continuar tomando sol. O povo ficou revoltado com Diógenes, né? Como que ele tem coragem de falar assim com o rei? Então o rei vira e fala: não se preocupem, afinal, se eu não fosse Alexandre o Grande, eu gostaria de ser Diógenes o Cínico. Aí Diógenes responde: e se eu não fosse Diógenes o Cínico, eu gostaria de ser Diógenes o Cínico. Esse era o nível total de desapego de Diógenes. Então, a gente pode perceber que, para os cínicos, o verdadeiro conceito de liberdade vinha de reduzir as suas necessidades ao mínimo, como fazem os animais, por isso o nome, sem se importar com a vergonha ou reprovação dos outros, né? Então, para os cínicos, a virtude era a única coisa necessária para a felicidade, ou seja, ser verdadeiramente livre era não precisar de nada além de si mesmo. Tendo entendido o que era mais ou menos o cinismo, é que a gente entra na nossa próxima era. A gente pode dizer que o cinismo foi basicamente o que deu origem
ao estoicismo. O estoicismo surgiu mais ou menos ali no século IV a.C., em Atenas também. Foi fundado por Zenão de Cítio. E o Zenão de Cítio também tem uma história legal, porque ele passou a estudar filosofia depois de ele ter sofrido um naufrágio, ele perdeu todos os seus bens. Então ele começou a estudar filosofia e, logicamente, ele foi muito influenciado por Aristóteles, de novo. Ele também foi muito influenciado por Heráclitos e pelo próprio cinismo. O estoicismo, ele era quase um cinismo, só que sem esse extremismo de você ter que viver como um morador de rua, né? Assim como Diógenes. E só que eles também pregavam que o maior objetivo da vida era viver de acordo com a natureza, sabe? Em total harmonia com a vida. Para os estoicos, eles ainda eram um pouco deterministas, né? Para eles o mundo era materialista. Logo, tudo que não é matéria não existe para eles. Só que isso não significa que eles não acreditavam em um Deus. Eles acreditavam em Deus, só que para eles, Deus não era uma entidade que criou o universo. Para ele, Deus era o próprio universo. A matéria. Deus era a própria matéria, o universo, tudo, todas as coisas. Foi essa ideia que deu origem até aquele Deus de Spinoza, sabe? Ficou famoso já. Eles viam o universo como um ser vivo que tinha consciência e essa consciência determinava as coisas. Mas eles acreditavam que nós, por sermos também parte dessa consciência, nós também tínhamos o livre-arbítrio de escolhermos como lidar com essas coisas. Então, para os estoicos, a gente tinha que saber diferenciar o que nós podemos controlar e o que não podemos. Não foge muito do cinismo, é basicamente a mesma coisa. Né? Então, diferente do determinismo clássico, né? Eles acreditavam sim que a gente tinha sim um livre-arbítrio, mas que o nosso livre-arbítrio funcionava como a forma que nós podemos ver as coisas. O cinismo tinha também livre-arbítrio? Não entendi essa parte. Ou tinha. No estoicismo agora? Tinha, só que como igual ao estoicismo, o livre-arbítrio era quase que uma virtude. Era só a sua forma de ver as coisas. Você não pode mudar, mas você pode saber como lidar. Entendeu? Eles acreditavam também que a felicidade era consequência da sua harmonia consigo mesmo e com a nossa harmonia com o universo, né? E que tudo depende de nós mesmos, da nossa forma de ver as coisas. Eles diziam que nós não devemos nos preocupar com o que está ao nosso controle, com o que não está ao nosso controle. Como diz aquela famosa frase, se você não pode controlar, isso não pode te afetar. Então, para os estoicos, a liberdade seria estar em completa harmonia com o universo e em completa harmonia consigo mesmo. Para que com as virtudes conseguíssemos lidar de forma racional e compreensiva com os acontecimentos que estão fora do nosso controle. Agora, tendo entendido como que as filosofias estavam crescendo nessa época, né, onde o conceito determinista ainda era muito forte, essas ideias continuaram por bastante tempo. E é por isso que hoje em dia nós dizemos que nós podemos julgar como é o caráter de uma pessoa se julgarmos as suas ações, né? Nós dizemos que as ações são congruentes com o caráter daquela pessoa, certo? Então, mais ou menos ali no ano de 1905, nasceu um filósofo chamado Jean-Paul Sartre. Sartre, quando ele começou a sua jornada na filosofia, ele tentou, acredito que ele tentou quebrar completamente o conceito determinista quando ele disse a seguinte frase: a existência precede a essência.
Eu vou escrever essa frase aqui porque ela é o que tá dando origem a toda essa palestra, na verdade. O Sartre, ele, diferente do determinismo, ele acreditava que a nossa essência, e quando eu falo essência eu falo do nosso caráter, não foi pré-determinado em nenhum momento. Ou seja, para Sartre, o ser que nos criou, o ser que colocou a raça humana aqui na Terra, não definiu a nossa natureza. Por exemplo, vamos usar o exemplo clássico que todos usam para definir isso, que é o exemplo da tesoura. Hoje, nós podemos ver uma tesoura, só que antes da tesoura ser uma tesoura, ela teve que ser planejada, né? Alguém teve que pensar naquele formato, alguém teve que pensar nos buracos de colocar o dedo, logo ela tem uma essência, e a sua essência é ser uma tesoura. Logo, quando ela passa a existir, ela existe como uma tesoura, porque está respondendo à sua essência. Então, por exemplo, uma tesoura, nós podemos dizer que a essência precede a existência. Os animais também, podemos dizer que a essência dos animais precede a essência, porque os animais têm uma natureza. Os animais os que são selvagens, por mais amorosos que eles sejam, por mais que eles tenham conceitos, eles sempre vão ser selvagens, porque a sua essência, a sua natureza é maior do que a sua existência. A natureza deles veio antes deles existirem. E Sartre disse que o homem, não. Ele disse que o homem, a sua natureza nunca foi determinada. Por isso, nós somos livres para determinarmos a nossa natureza, e só é possível determinarmos a nossa natureza a partir das escolhas que fazemos. Então, para Sartre, não tem como definir a natureza de alguém antes da existência. Por isso ele dizia que a existência precede a essência. Ele dizia que o homem era uma eterna construção de si mesmo, porque quando fazemos uma escolha, que somos obrigados a fazermos uma escolha, nós mudamos o nosso caráter. Então, para Sartre, nós somos condenados a ser livres. Ele que disse essa famosa frase, somos condenados a ser livres. Porque já que nada determinou a nossa natureza, logo, não existe um conceito do que é um humano, não existe um conceito do que é um homem. Esses conceitos foram criados por nós, à medida que nós tomamos nossas ações. E é nessa parte que muitos já se alegram, né? O povo de esquerda já deve ficar feliz, porque entende que nós somos livres para sermos o que quisermos. Logo, já que nada determina a nossa natureza, eu não preciso ser homem. Se nada determina a minha natureza, eu não preciso ser mulher. Eu não preciso ser humano, porque não tem uma natureza que me diz que eu sou humano. Se eu quiser, eu posso ser um abajur, posso ser uma porta. Nada me obriga. Mas o que ninguém entendeu do que Sartre queria dizer é que esse conceito de liberdade, que já que nada determinou nossa natureza, nós somos livres para determinar a nossa natureza, na verdade, Sartre estava falando mais como uma coisa ruim, porque ele disse que nós somos condenados a ser livres, nós não temos uma escolha. Pelo contrário, nós só podemos escolher, nós somos obrigados a escolher. Então, um exemplo, vamos supor, só um exemplo. Que nós temos aqui um presidente A e nós temos um presidente B, sem fazer referência nenhuma à política. Alguém chega em mim e fala, você tem que escolher entre um ou outro. Aí eu posso pegar e falar, não, mas eu sou livre, então eu não vou escolher nenhum dos dois, não vou votar. Ainda é uma escolha. Escolher, não escolher, ainda é uma escolha. Logo, para Sartre, tudo que nós fazemos é uma escolha. Não tem uma coisa que nós façamos que não é uma escolha. E é as escolhas que determinam o nosso caráter, para Sartre. Então ele também tem uma frase que diz, o homem nada mais é do que aquilo que ele faz de si mesmo. Então, para Sartre, nós somos livres para fazermos o que quisermos, já que nada determinou nossa natureza, mas nós somos condenados a arcar com as consequências. Nós somos nossos próprios juízes, para Sartre. Quando isso não fica entendido, essa ideia, eu acredito que essa ideia foi a pioneira assim, da libertinagem.
Porque é justamente o fato dele falar que nós somos livres, já que nossa natureza não foi determinada e nós determinamos ela, que muitos pensam, então eu posso fazer o que eu quiser. Já que nada determinou a nossa natureza, então eu sou livre para fazer o que eu quiser. Já que nada determinou a nossa natureza, não existe um conceito do que é bom e do que é mal. Eu crio esse conceito. Né? Assim como os animais, que já são determinados, eles matam, mas eles são bons, eles não são seres ruins, eles foram determinados. Logo, para Sartre, isso significa que nós, quando tomamos uma atitude ruim, essa responsabilidade é completamente nossa. Nós determinamos a nossa natureza. Nós nos criamos a cada dia, a cada escolha. Então, diferente do que diz as filosofias antigas, de que as nossas escolhas são resultado do nosso caráter, Sartre diz que, na verdade, é o nosso caráter que é o resultado das nossas escolhas. O nosso caráter muda de acordo com as escolhas e não é possível determinar a natureza de uma pessoa antes dela tomar a sua primeira escolha. Legal, esse é o fundamento do existencialismo. E com isso eu vou começar a pôr o meu ponto de vista, porque vamos julgar agora de um ponto mais completo, né? Nosso caráter é criado de acordo com as nossas escolhas. Mas isso significa que eu posso tomar uma escolha, eu posso ter uma escolha ruim, fazer o mal? Posso. Mas eu vou sofrer com as consequências. E é pelo fato de eu saber que eu vou sofrer com as consequências que eu escolho ter uma ação boa. E o que faz eu ter essa ação boa? O que faz eu saber que se eu plantar o mal, eu vou colher o mal? A existência das leis. Vou até escrever aqui. Porque nós sabemos que existe a lei da semeadura, onde tudo que nós plantamos, nós colhemos. Se essa lei está implementada no universo, logo nós somos impostos a ela. Essa lei está todo dia fazendo a gente refletir nas nossas escolhas. Se o homem é um animal sem natureza, e nós definimos as nossas naturezas, por que nós deveríamos arcar com uma consequência se o conceito do que é bom e do que é mal na verdade não existe, é nós que criamos? Para mim, a única coisa que Sartre errou quando ele disse isso, porque existe sim um conceito do que é bom e do que é ruim, porque existe uma lei. Existe uma lei que vai me mostrar que eu vou sofrer se eu escolher uma ação ruim. Logo, eu não sou completamente livre. Eu não sou livre para tomar uma atitude e não arcar com as consequências. Eu sempre vou arcar com as consequências porque existe uma lei. Então, para mim, Sartre acertou quando ele disse que nada determina a nossa natureza e nós a determinamos. Mas isso significa que nós sempre vamos estar à mercê dessa lei, que é a lei da semeadura. Então, a existência da lei é quase como que uma ajuda para que nós consigamos, através da reflexão das consequências, tomarmos atitudes boas. E é através das atitudes boas, para Sartre, que nós criamos um caráter bom. Como Sartre diz, nosso caráter é determinado depois da nossa escolha. Se ele estiver certo, isso mostra como que as leis são muito importantes. Porque sem as leis, eu poderia tomar uma atitude ruim, criar um caráter ruim e continuar sendo ruim. Vamos supor numa sociedade, né? Uma cidade onde não existe leis, por exemplo. Então, vamos supor que em algum momento, nessa cidade, eu queira alguma coisa, então eu vou lá e roubo, já que eu quero. E nada determinou minha natureza, então eu posso, né? Eu sou livre, como diz Sartre. Se não existe lei nessa cidade, eu vou me tornar essa pessoa que agora rouba, em sua essência tem uma essência ruim que rouba, mas nada vai me punir, eu vou continuar sendo essa pessoa ruim. Agora nós chegamos numa cidade que existe lei, e a lei diz que se você fizer isso, você vai arcar com a consequência daquilo que você fez. Então, mesmo eu tendo vontade de tomar uma atitude ruim, chega uma lei e me oprime não no sentido ruim, né? Ela me oprime a tomar uma escolha boa. Logo,
quando eu tomar essa escolha boa, eu transformo o meu caráter e me transformo numa pessoa melhor. Vai chegar um momento que não vai mais ser necessário uma lei para que eu tome uma atitude boa. Porque se tomar uma atitude boa já vai fazer parte do meu caráter. O meu caráter vai fazer com que eu tome uma atitude boa. Eu não vou mais depender de uma lei. Mas, para quem ainda não tem o seu caráter já determinado, quem ainda não determinou o seu caráter como uma pessoa boa, essa pessoa fica completamente à mercê de uma lei que a oprime a ser boa. Logo, a conclusão que eu chego é de que, se você ainda não tem o seu caráter fundamentado no bem ou na moralidade, então não, você não é livre. Liberdade não é ter a capacidade de escolher ficar estagnado. Ficar estagnado, fazer o mal, criar um caráter mau, não é ser livre. É justamente o contrário. É ficar à mercê da lei, é ser escravo da lei. Porque quanto mais eu não transformar o meu caráter, mais eu vou ficar preso dentro dessa caixinha que é a lei. Logo, para mim, uma pessoa livre, aquela pessoa que pode agir realmente através das suas vontades, é a pessoa que já tem o seu caráter transformado na moralidade. Quando a pessoa tem o seu caráter transformado já na moralidade, ela já não depende mais de uma lei. Ela não precisa de uma lei que faça com que ela faça o bem. Ela faz o bem porque ela quer fazer o bem. Ela é livre, ela escolhe. Assim como disse Santo Agostinho, o livre-arbítrio é a nossa capacidade de escolher fazer o bem ou fazer o mal. Ou seja, ou nos aproximarmos de Deus ou nos afastarmos. Só que nos afastarmos de Deus quase que não é uma opção nesse caso, porque eu não posso ficar eternamente afastado de Deus, eu não posso ficar eternamente vivendo com um caráter ruim, porque a lei sempre vai vir e me condenar. Eu sempre vou sofrer se eu transformar meu caráter num caráter ruim. Logo, eu nunca vou ser livre enquanto meu caráter não for bom. Então, eu chego na conclusão de que, se uma pessoa deixa de fazer o mal por simples medo de arcar com as consequências que a lei impôs, então essa pessoa ainda não é livre de verdade, porque ela sempre depende da presença de uma lei para que ela possa tomar uma ação correta. A lei está sendo um guia que está mostrando o caminho para que uma pessoa, com suas ações, construa em si um belo caráter moral. Logo, a pessoa que já é moralmente evoluída, essa sim não precisa de uma lei para que ela não faça o que é errado, pois seu próprio caráter já está bem estruturado. E então, assim, essa pessoa pode fazer o que ela realmente quiser, já que tudo que ela fizer está de acordo com a verdade, e essa pessoa é a pessoa que realmente conhece a liberdade. Então, para finalizar essa palestra, eu volto para a pergunta inicial. Se somos realmente livres no estado que estamos agora, né? E a minha resposta é essa, que se a pessoa depende da lei, ela não é livre, mas a lei está sendo um guia para que ela se transforme. Depois dessa transformação, é que ela se torna uma pessoa realmente boa. Então, para os bons tudo, para os maus a lei. Então, para finalizar essa palestra, eu quero só deixar uma reflexão também de que, se isso for verdade, nós podemos conhecer o nível moral de uma população conhecendo as suas leis, né? Porque será que é moralmente correto um país onde a libertinagem tem seus direitos na lei? Será que é moralmente correto um país onde o assassinato ainda dentro da barriga é defendido? É isso, gente. Obrigado pela atenção de todos. Agora fica aberta a liberdade para o nosso debate. Então nós temos liberdade para debater agora? Tem. Eu deixo. Primeiramente, obrigado pela palestra, pela profundidade dos assuntos que você trouxe. Achei muito interessante porque a filosofia, ela é uma das bases dos nossos estudos, né? A gente, além de comprometidos com a espiritualidade, nós somos também comprometidos com a reflexão. E a reflexão, ela é a base da filosofia, né? Uhum. Pensar, gastar energia para pensar, né? Com os pensamentos, para entender como funciona o nosso universo. E eu já
trago uma percepção que eu tive ao longo da palestra sobre o começo das suas explicações, que é sobre aquela questão da interpretação, né, do número 6. Cada um vai olhar de um ponto de vista e vai ter uma percepção sobre aquilo, sobre aquela ideia, sobre aquele desenho, aquela lei, assim por diante. Porque conforme você foi trazendo as explicações, as ideias dos filósofos, eu fui compreendendo, tendo pontos de vista diferentes daqueles que eles trouxeram, sabe? Por exemplo, eu discordo dessa ideia do Sartre, que a existência precede a essência. Mas quando você falou de outro ponto de vista, eu pude ver que também faz sentido, sabe? Então, a gente tem que diferenciar o que é fato e o que é interpretação, né? Por exemplo, é fato que nós somos centelhas divinas, que nós temos uma essência divina, que nós temos uma molécula de Deus em nós, que é o que nos aviva, que é a nossa verdadeira essência. Aí, considerando esse fato, eu poderia dizer que, na verdade, a essência precede a existência, porque nós viemos a existir como seres individualizados a partir da essência que é Deus. Mas, por outro lado, também faz sentido a parte de que nós temos a liberdade para construir nosso caráter. Né? E, corroborando com isso, na parte de liberdade, acho que também um pouco mais para o final da palestra, eu penso muito na questão, assim, uma vez Paramahansa Yogananda disse assim, que feliz é o homem que consegue seguir aquilo que a própria consciência lhe diz, né? Que consegue fazer o que a consciência dele lhe pede. Porque eu acho que liberdade é muito sobre ser capaz de escolher, mas escolher o quê? Né? Quando a gente vê que o ser humano ele tem, digamos assim, duas faces, que é a face animal e a face divina, quando nós temos a capacidade de escolher o lado divino, acho que aí sim nós somos livres, sabe? Porque nós temos a programação animal, mas se a gente simplesmente segue a programação biológica, eu acho que a gente não está sendo livre. Eu acredito que nós não estamos sendo livres, porque nós estamos seguindo uma programação, sabe? Igual quando você programa um computador para executar um determinado software, ele está sendo livre? Não, ele está sendo programado por algo pré-existente. Então, quando a gente consegue se sobrepor à animalidade, à biologia, sim a gente está sendo livre, sabe? Porque a gente está conseguindo, através da nossa própria vontade, dar vazão ao nosso espírito superior. Só que a liberdade ela é muito paradoxal, né? No meu ponto de vista, porque a gente pode... Você é livre para agir, como você falou, só que você vai, indiferentemente, colher os resultados dessa ação, sabe? Então, se você vai colher de qualquer forma o resultado das suas ações, você não, de certa forma, você não tem liberdade, sabe? Você tem liberdade para escolher como vai agir, mas não tem liberdade para escolher o resultado dessas ações, o resultado dessas ações. E até mesmo no pensamento, sabe? Você também colhe o resultado dos seus pensamentos, você colhe o resultado das suas emoções. Então a liberdade, o conceito de liberdade é muito paradoxal, eu acho que depende muito do nível em que a pessoa ou a sociedade se encontra. Sim. Eu acho muito importante esse estudo, como sem ter viés de confirmação, porque eu tenho que admitir, sabe, quando eu comecei a ouvir falar de Sartre, a primeira ideia que ele falou foi essa, de a existência precede a essência, eu já logo julguei também, sabe? Eu já ouvi, já falei, nossa, com certeza isso é a coisa mais libertinagem que eu vou ver toda a vida. E no fim eu fui ouvir e na verdade para ele era uma coisa ruim, nós realmente vamos sempre colher aquilo que nós fazemos, sabe? Nós não temos tanto essa liberdade de fazer e não colher, né? E para Sartre, quando eu estava estudando,
Eu até fiquei sabendo que muitos movimentos que hoje defendem coisas que nem precisavam ser defendidas, surge da ideia de Sartre mesmo. Essa ideia de a existência precede a essência. Então parece que todo mundo pegou essas ideias e só colocou no seu viés, sabe? E aqui o que eu tô tentando fazer é deixar completamente sem viés, né? Mas essa é um negócio muito... como que fala? É muito difícil, né? Tem que tomar muito cuidado. Porque qualquer coisinha nisso daqui pode entrar numa zona de conforto e você colocar a seu favor, né? Sim, só complementando, para não deixar passar essa parte de Sartre, eu concordo na questão de que ele diz que a liberdade, nós estamos condenados à liberdade, porque, por exemplo, numa sociedade ignorante, a liberdade de escolha é de fato uma condenação, é um perigo, sabe? Tipo, olha o que o Brasil está se tornando hoje, por exemplo, com esse conceito de liberdade para ser e fazer o que se bem entender, sabe? Está conduzindo o país para uma tragédia, digamos assim. Então, a liberdade, quando não se tem consciência, ela é muito perigosa. Sim, sabe? com certeza. Bom, Deninho, obrigado pela palestra. Eu gostei muito da profundidade que você conseguiu e muito da oratória, porque, para mim, o ponto mais difícil da filosofia é entender uma simples frase, porque cada palavra tem vários significados. Então, eu achei muito interessante quando vocês falaram. A primeira vez que eu ouvi essa frase, eu interpretei de um jeito que eu fiquei, nossa, enquanto eu não estava nem na primeira interpretação, que eu não consigo juntar as palavras. Sobre... A minha principal pergunta aqui é sobre a liberdade, porque lá no começo, né, da palestra você falou, você perguntou, o que realmente é liberdade? Será que é relativo? E até agora eu cheguei na conclusão de que não existe liberdade. Porque assim, até que Sartre conseguiu chegar longe, né? Dentre os outros, eu acho que ele foi o que chegou mais longe pela palestra, né? Mesmo assim, a única liberdade que ele traz é uma liberdade de escolha, sabe? É um negócio que nós podemos resumir simples a liberdade de escolha. Enquanto durante essa palestra, durante esse começo de perguntas, já surgiu liberdade de várias coisas, sabe? Liberdade de expressão, liberdade de não ter consequências com as nossas escolhas. Enquanto nós colocou tudo como liberdade, eu vejo tudo como coisas completamente diferentes, sabe? Não é tudo liberdade. Porque a pessoa ter liberdade de tomar uma decisão é uma coisa, a liberdade da pessoa não ter uma consequência é outra, e a liberdade absoluta não existe, sabe? Porque mesmo que independente, eu concordo com a frase que ele disse que nós estamos condenados a ser livres, no sentido de tomar decisões, porque indo mais a fundo, vamos supor que a pessoa foi sequestrada. Ela ainda tem a liberdade de tomar uma escolha ali, por exemplo, obedecer o sequestrador ou não. E aí, de novo, ela vai ter a consequência ou não. E sempre cai nisso, mas você pode ir cada vez indo mais a fundo, sabe? Porque eu já fiz essa pergunta acho que uns 5 anos atrás, quando eu ouvi falar de Sartre, essa frase. Eu pensei, tá, e se a pessoa tá presa dentro de uma jaula, ela ainda tá livre? E pior que tá, sabe? Porque ela pode tomar as decisões ainda. É o que nós vemos em jogos, por exemplo, em filmes, tipo Jogos Mortais. Um exemplo aqui, besta, né? O cara tá preso lá, ele pode tomar a decisão lá. Ele tá livre para tomar a decisão. Ele vai fazer aquele movimento que vai causar muita dor, mas ele vai viver e vai ter a consequência. Ou ele vai escolher simplesmente morrer, que também é uma coisa ruim. Então, independente, ele é livre, sabe? Ele sempre vai ser livre, mesmo que isso lhe cause a morte ou lhe cause dor. Então, nenhum desses dois, do ponto de vista de liberdade mesmo, é liberdade. É simplesmente uma decisão. Tomar decisão, para mim, não é liberdade. E, indo mais a fundo, eu não consegui chegar na conclusão de que seria bom nós ter liberdade. Liberdade do quê? Liberdade absoluta. Eu acho que isso é uma coisa que não existe. Simplesmente imaginando assim, a partir da centelha, a partir da criação, que a existência precede a essência, me veio na cabeça os Anunnakis. Então, realmente, nós fomos criados
pode-se dizer que tinha uma essência no sentido de que era para nós sermos trabalhadores, mas deu tudo errado, então acabou que a existência precedeu mesmo o que era para nós ter sido a nossa função. E partindo também da centelha divina, também não existe alguma coisa. Vamos supor mais a longe, depois da evolução, depois que nós passamos da Terra e depois que nós já saímos desse super universo, ainda lá nós vamos cair na mesma coisa de que nós vamos ter a liberdade de tomar a decisão e vai ter consequência ainda se tomar a decisão errada. E no paraíso, chegamos no paraíso, a mesma coisa. Nunca sai disso. Então, mas eu penso que a liberdade de tomar uma escolha ou a liberdade de arcar com as consequências não estão muito diferentes uma da outra, não. Porque se eu tenho a liberdade de tomar uma escolha, é lógico que vai ter uma consequência. Sabe? Tipo, eu tenho a liberdade de tomar uma água ou não. Mas eu não tenho essa liberdade mesmo, sabe? Porque eu sei que se eu tomar água, a consequência vai ser uma consequência boa. Minha saúde vai melhorar. E se eu não tomar, minha saúde vai piorar. Então, é como se fosse que uma coisa está ligada com a outra, sabe? Eu acho que a partir do momento que eu tenho liberdade para escolher tomar uma ação, automaticamente essas duas coisas se tornam uma só, sabe? Então, mas vamos supor agora a liberdade financeira. Por exemplo, a pessoa é pobre e para ela a liberdade financeira ia ser... a liberdade seria ter dinheiro para poder fazer o que quiser. Nesse caso já não se torna mais uma questão de liberdade de escolha, entendeu? É uma liberdade que é outro sentido de liberdade, não é a liberdade dela tomar uma decisão. Por isso que eu falo que existe vários tipos de liberdade, entendeu? Mas nesse exemplo a pessoa ainda pode tomar... Pode, mas a liberdade que ele pensa não é a decisão, é o não precisar. Não precisar o quê? Tipo, ele é pobre, então ele precisa lutar para sobreviver. Então a liberdade dele seria não precisar mais lutar para sobreviver, entendeu? Não é uma decisão, não é uma coisa da cabeça, é um outro tipo de liberdade. Igual eu falar a liberdade da cadeia e a liberdade da cadeia. O cara vai estar livre, não é uma decisão que ele tinha que tomar, entendeu? Entendi, faz sentido. É o físico dele, aí já entra, é como se fosse, vamos separar em corpos aqui. Existe a liberdade do corpo, físico, e a liberdade do mental, que é a de tomar decisão. Uhum. Entendeu o que eu quis dizer? Não existe uma verdade absoluta, é como se nós partir do ponto de que ela é relativa, aí beleza. Depende do que nós estamos falando, sim, tem como chegar numa conclusão. Agora, uma liberdade absoluta, eu não consegui chegar numa conclusão até agora. Até porque quando nós falamos de liberdade, nós falamos de liberdade de alguma coisa, né? Sim. Sou livre de algo, então realmente tem vários conceitos. Eu acho que a liberdade absoluta de tudo eu também acho que não existe, não. Sempre a gente vai estar condenado, né, a alguma coisa. Condenado no sentido mais fraco da palavra, né? Não, eu acho que realmente a liberdade não existe mesmo, até se a gente considerar a questão divina, tipo, sem tomar o sentido pejorativo da palavra, a gente está condenado até mesmo a ser deuses, sabe? Tipo, a gente está condenado a ser seres divinos, sabe? Porque se nós somos essência de Deus, uma molécula divina, e inevitavelmente, através das eras e do aprimoramento eterno, nós vamos evoluir, nos aproximar cada vez mais de Deus, e essa fração divina em nós vai se expandir cada vez mais, a gente vai tomar cada vez mais consciência desse divino que habita em nós e agir em congruência com isso, a gente também está condenado a evoluir, sabe? A evolução e, de certa forma, seguir o planejamento, a programação divina que existe para nós. Então, nem nesse sentido nós somos livres, sabe? Obviamente que nesse trajeto a gente tem a liberdade de escolher se a gente vai evoluir mais rápido ou mais devagar, se a gente vai sofrer mais nesse processo ou se vai sofrer menos, se vai ser através da dor ou se vai ser através do amor. Sim. A gente tem a liberdade nesse sentido, mas fundamentalmente falando, não existe a liberdade, sabe? Então, eu acho que no final das contas, realmente não tem. Eu acho que a liberdade, igual o Daniel falou, ela está limitada às condições que aquele ser está. Sim. Porque, por exemplo, uma coisa que eu penso também. Vamos supor que
tem alguém vivendo dentro desse quadrado aqui, né? E aqui dentro tem as leis, né? Onde a pessoa tem que obedecer. Querendo ou não, aqui dentro ela é livre. Ela é livre para fazer o que ela quiser aqui. Ela só não é livre para sair. Só que se ela sair, vai ter outro, sabe? É como se fosse que sempre vai ter uma liberdade presa a algo, né? Isso. Então, a liberdade absoluta, agora eu entendi. A liberdade absoluta ia ser o ponto onde nada nos condene. E isso é impossível. Sempre alguma coisa nos vai nos condenar. Nós estamos condenados à evolução. Sim. Não existe como escapar disso. Porque no fim a única coisa que nos condena é nós mesmos. Se eu tomo uma atitude ruim, eu tô indo contra o que me criou, sabe? A essência divina. Então, eu vou ser condenado por isso, sabe? Sempre você. Eu posso estar lá no paraíso, mas se eu tomar uma atitude ruim lá, também eu vou ser condenado. Sabe? Não, mas mesmo que você tome só as decisões... Então, ó, agora já mudei. Ó, não é tudo culpa nossa. Porque mesmo que nós sigamos o caminho de evolução, fazendo tudo perfeito, vamos supor, dá pra até usar Jesus de exemplo aqui. Jesus evoluindo, fazendo tudo perfeito, ele ainda está condenado à evolução. Sabe? Não existe como ele escapar dessa condenação de evoluir. Não uma condenação no sentido de castigo, mas condenação no sentido de que não existe como escapar dessa lei. A evolução é uma lei, será? Eu acho que sim. E aí qual que é a única conclusão que eu chego? Que a única forma de escapar dessa condenação da evolução é evoluindo. Quando você chegar num nível que você não precisa mais evoluir. Mas não existe. Exatamente. Não, nós não sabemos, né? Ninguém chegou no limite. Será que ainda? É tipo aquele negócio do universo, né? Não pode falar se ele é infinito ou finito, porque ninguém chegou no final para saber. Mas até onde se sabe, a evolução é infinita. Tipo, a gente nunca vai conseguir... Porque se a gente tem em vista que a evolução é nos aproximar cada vez mais de Deus e ter uma consciência cada vez mais expandida, entendendo que Deus é infinito, a gente nunca vai conseguir, a nossa consciência nunca vai conseguir abranger todo esse infinito, sabe? Tipo, é infinito, velho, não tem como, sabe? Tipo, é infinita. Então, a evolução, acho que a gente está condenado à evolução, sabe? Igual eu estava lendo o livro Evangelho à Luz do Cosmo, e o mestre Ramatiz está explicando que até o mal, ele faz parte da evolução, sabe? Tipo, até quem faz mal tá colaborando com a evolução. Porque ele dá o exemplo da Segunda Guerra, e ele fala que, tipo assim, nós sabemos que a Segunda Guerra não foi um planejamento da espiritualidade, obviamente, porque a espiritualidade não faz planejamentos de sofrimento para os seres. Mas a Segunda Guerra, ela conseguiu ter uma utilidade para auxiliar os judeus a evoluírem, porque muitos dos alemães que estavam causando sofrimento dos judeus, eram reencarnações de espíritos que sofreram na mão dos hebreus, sabe? Então eles estavam de alguma forma tentando se vingar pelo sofrimento que lhes foi imposto naquela época, e os judeus, eles estavam sofrendo por algo que eles causaram lá atrás, sabe? Então, de alguma forma, serviu para a redenção deles, ajudou eles a, digamos assim, dissolver aquela carga energética que eles tinham criado muitos milênios atrás, por uma ação que eles tomaram. Então, se não fosse por a Segunda Guerra e por todo o sofrimento que eles passaram, ia demorar mais ainda para eles evoluírem, dissolverem aquela carga energética, sabe? Mas com isso eles conseguiram refletir, de certa forma, entender que todas aquelas ações negativas que eles tomaram acabou tendo uma consequência, eles acabaram atraindo para si uma reação, e ajudou eles a evoluir. Então, até mesmo esse mal é uma guerra devastadora, e obviamente que não tem nada de bonito, nada de bom nisso, de certa forma ainda conseguiu colaborar para a evolução, sabe? Então, até mesmo o mal, aí no final das contas, ainda, como a lei ela é tão preponderante, a lei, ela é lei, sabe? Não tem como fugir disso. Até mesmo as ações trevosas, ações malignas ainda colaboram para a lei da evolução, sabe? Sim. Então ele estava explicando isso, e eu acho que de fato, a gente está condenado à evolução também, tendo em vista que ela é uma lei.
E aí também cai muito no que Diógenes falava sobre o não conceito até a moralidade, porque se nós temos um conceito concreto de moralidade, a gente começa a julgar, né? Vira quase que um conceito determinista, né? Porque nós poderíamos olhar para esse exemplo que você falou agora e julgar, né, que foi uma atitude ruim completamente. Mas se for ver nesse ponto de vista, realmente era quase que uma salvação para eles, né? Então realmente não tem como julgar o que é realmente como é certo e o que é errado, nós estamos conhecendo ainda, né? Nós só pode conhecer a verdade e a mentira, né? Isso. O mal, ele se tem como uma ilusão temporária, né? Ele é uma parte, digamos assim, da evolução do ser, em que a consciência do ser, ela ainda não sabe como tomar ações. Porque, por exemplo, um animal, ele não é mal. Mesmo que ele coma outro, ele não é mal, porque ele não tem consciência daquilo que ele está fazendo. Ele está simplesmente seguindo a programação. Mas um ser humano que ele já tem, de certa forma, consciência e ele escolhe fazer o mal, é porque essa consciência ainda é ignorante, sabe? É uma consciência que é limitada. Mas ele passa por esse período de maldade, digamos assim, ele vai sofrer mais nesse período em que ele está fazendo mal, porque ele vai colher as ações desse mal. Esse mal que ele está sofrendo como consequência das ações vai ajudar ele a refletir e ele vai evoluir até o ponto que ele não tenha mais capacidade de fazer o mal, porque simplesmente ele não vê mais como bom, não vê mais como algo correto de se fazer, sabe? Então ele evoluiu e passou por aquela fase. Então foi mera ilusão, foi transitório, porque a essência dele é boa, sabe? Ele vai ter transformado o seu caráter com esse aprendizado, né? Isso. Ele se torna bom e aí ele se torna livre para fazer o que ele quer, porque o que ele quer é fazer o bem, justamente. Isso. E aí ele conseguiu transcender aquela fase animal, aquela fase biológica, onde o pensamento dele era voltado para fazer o que é bom para mim, independente dos resultados que cause para o exterior, sabe? Ele conseguiu superar e agora ele pensa no todo, em vez de pensar apenas em si. Então ele conseguiu ter liberdade para sobrepor a isso, mas ainda assim ele está condenado à evolução, de que ele vai ter que expandir cada vez mais essa preocupação para com os seres que estão além dele, sabe? Não é só sobre ele, é sobre o todo. Sim, exatamente. Bom, levando em consideração então que a lei da evolução, eu nunca tinha pensado nisso, eu acho que foi a primeira vez que, não sei se nós todos, né? Mas a lei da evolução é uma das leis que é absoluta, que é fora dessas leis que são falhas que nós falamos, né? Dentro desse universo. Pelo jeito, talvez tenha uma cópia dela aqui também, mas mesmo que nós escape daqui, essa lei vai continuar existindo para sempre, talvez por toda a eternidade da nossa evolução. E a liberdade, partindo do conceito da liberdade absoluta, ela é uma coisa ruim, né? Não é uma coisa que deveria ser buscada. Não dá para nós pensar, não, a liberdade, já que nós nunca vamos alcançar a liberdade absoluta, é injusto essa criação. Muito pelo contrário. As leis que somos obrigados a seguir nos levam a um caminho, aonde que, mesmo que sem a liberdade absoluta, nós conseguimos alcançar uma felicidade grande e paz. Conseguimos tudo baseado no amor, seguindo a lei, né? E não seria necessário não existir a lei para que seja melhor. Não tem nada disso. Exatamente, porque é como se sim, nós somos livres, não absolutamente livres, né? Nós temos a percepção de ser livres por poder fazer as escolhas, mas é a lei que vem e vira um guia, sabe, para a gente fazer as escolhas boas e se tornar pessoas boas. Então, realmente, se não houvesse as leis e a liberdade fosse absoluta, a gente ficaria vagando, sabe, sem evolução. Em cada escolha que nós fizéssemos, se fosse uma escolha boa, se fosse uma escolha ruim, para nós não ia mudar em nada, sabe? Nós seríamos a mesma coisa, independente das escolhas, sem a existência das leis. E é a lei da evolução que faz a gente evoluir com as escolhas boas. E ainda pensando que a existência precede a essência, falando da centelha divina. A essência, nessa frase, vista como caráter. Isso. A existência como a emanação da centelha divina. Realmente, na emanação, né, da centelha divina, não tínhamos o caráter. O objetivo da emanação é justamente chegar em um caráter novo, um caráter único, ou seja, evoluir ao ponto de que cada um se torne um Deus único.
Então, essa frase está completamente certa. E Chegar num nível que nós possa falar que a existência é a essência, né? Os dois chegaram no mesmo nível, praticamente. É verdade. Porque essa frase, para mim, da forma espiritual, como eu entendi ela, é que realmente, vamos colocar no sentido dos 7 corpos, né? Que, aliás, para quem não assistiu, assista que nós temos a palestra. No sentido dos 7 corpos, nós temos os 3 corpos, que é o principal, né? A centelha, e o quaternário inferior. O quaternário inferior, quando ele surge, ele realmente surge sem uma natureza própria, sabe? Ele realmente surge podendo se transformar. Talvez a tríade não. A tríade já é boa, né? Ela já é boa e na sua essência, mas ela ainda vai aprender com as coisas que nós passamos por aqui. Mas o quaternário inferior, ou seja, a alma que está aqui, está realmente aprendendo, sabe? Ela está transformando o seu caráter cada vez mais. Aí eu até fiquei pensando quando eu vi essa frase, porque a frase fala que a essência só passa, o caráter da pessoa só passa a ser transformado depois que essa pessoa nasce, né? Depois que essa pessoa existe. Aí eu, como universalista, pensei, não, nada a ver, porque existe a encarnação, né? Então a pessoa pode vir já com um caráter. Só que o caráter dessa encarnação também foi consequência da encarnação passada, sabe? Teve um momento que ela se transformou naquilo, não foi pré-determinado. Então, e ainda mais pensando no caráter maior, porque assim, eu imagino que a centelha em si, sim, ela é boa, mas o mental talvez seja neutro, sabe? Talvez ele venha de um jeito, não sei se isso é possível, mas talvez ele venha de um jeito onde ele só consegue absorver coisas que sejam boas. E aí tudo que vai vindo de ruim nas experiências de cada vida não é absorvida, fica na alma. E aí é obrigado a nascer de novo para jogar para fora essa sujeira. Agora, tudo que é de bom acaba sendo absorvido pelo mental superior e nisso vai nascendo o caráter da pessoa, entendeu? O caráter único. Esse acúmulo de coisas boas no mental superior. Exatamente. Eu também acho. Também penso assim. Parece que tem um filtro, né? Do que nós aprendemos, do que vai ser absorvido, né? Uhum. Porque realmente, se a tríade faz parte, a própria molécula de Deus, não tem como absorver as coisas ruins, sabe? Uhum. Senão seria como se a tríade precisa nascer. Ou, na verdade, pelo que nós conhecemos, o quaternário a tríade tem um... como que chama, Valdir? É quase um livro lá que é o... Prarabdha Karma? O Prarabdha Karma. Que é um livro que tem a nossa tríade, que ela pega as partes ruins e essa parte ruim é o que ela coloca, entendeu? É como se fosse que ela tem, sim, como se fosse que ela absorve, mas ela pega e coloca de novo para encarnar, para tirar, para se limpar, entendeu? Entendi. Eu acho que ela só absorve o que a gente consegue, digamos assim, sintetizar durante a nossa existência, a nossa evolução, através das nossas escolhas boas e ruins, aquilo que são de atributos divinos. Sabe? Eu acho que a tríade mortal ela só absorve o que é de atributos divinos que o ser desenvolve, sabe? O que é de coisas negativas, obviamente não, porque se ela é superior, ela não absorveria, tipo, partes do caráter negativo, animalizado do ser, sabe? Uhum. Eu imagino que alguém pode perguntar, mas se nós é um pedaço de Deus, nós já não é perfeito? Eu acho que não, porque não ia fazer sentido a emanação, então. Porque, se nós já temos o nosso caráter formado desde a existência, desde que fomos criados, de que está servindo as experiências, então, né? Se não está mudando nada na tríade, que já foi sempre igual. Sim. Então, eu imagino que a centelha em si é perfeita, sim, mas o nosso caráter é o que nós estamos formando, com essa absorção de coisas divinas. Uhum. Por isso eu acho Sócrates muito louco, porque Sócrates foi o primeiro a falar que... Não o primeiro, né? Mas foi o primeiro a deixar essa frase famosa que o nosso caráter é moldado através das nossas virtudes, né? Ele dizia para nós sermos pessoas virtuosas. Isso faz muito sentido. A virtude, nesse caso, seria as ações boas que transformam o nosso caráter bom e que, com caráter bom, acredito que nós chegamos mais próximos de uma liberdade verdadeira, né? Não absoluta, mas mais próximas da liberdade mesmo. Eu acho que é isso aí. Eu acho que a liberdade, a gente nunca vai ter a liberdade, tipo, total, igual você falou. Ela sempre vai estar limitada às condições. Porque, por exemplo, se a gente pega no planeta Terra, nós temos liberdade? Temos, mas ela continua sendo limitada. Porque, por exemplo, nós temos responsabilidades. Tipo, a gente não pode fugir de certas responsabilidades, sabe?
Tipo, a gente consegue fugir da necessidade de se alimentar? Não, a gente precisa se alimentar, a gente morre, sabe? Então, tipo assim, isso já vai contra o conceito de liberdade, tipo, de livre-arbítrio total. A gente consegue viver sem trabalhar? Se a gente não trabalhar, a gente não vai ganhar dinheiro, a gente não vai conseguir se alimentar, não vai conseguir ter uma moradia. Tipo, a gente até consegue, mas a gente vai sofrer com as consequências disso e aí a gente vai causar mal pro nosso corpo. E a gente pode acabar morrendo. Então, tipo, a gente ainda vai estar colhendo as consequências, então acho que está muito ligado às condições mesmo, sabe? Eu acho que conforme você falou, aquele quadradinho ali, a gente vai evoluindo e essa liberdade ela vai se expandindo, mas ainda vai estar limitada, sabe? Aquele quadradinho ali, as imposições de cada nível, sabe? É igual Jesus, tipo, ele tem muito mais liberdade que nós, mas ele consegue vir aqui agora, por exemplo? Não consegue, porque senão ele vai dissolver, sabe, a matéria de tanta luz que é. É verdade. Então ele não pode. Ele pode talvez se plasmar mentalmente, mas vir pessoalmente ele não conseguiria, porque a luz, a energia dele é tão forte que dissiparia os átomos, sabe, ia dissolver. E você viu, aí é um outro tipo de liberdade, não é de decisão, é tipo de locomoção. Liberdade de locomoção, ele não consegue vir pra cá. Outro tipo de liberdade que eu acho que é legal nós falar é que, parando para pensar, o livre-arbítrio é simplesmente a liberdade de decisão. Só isso. Não é todas as liberdades. Outra liberdade é a liberdade de mudar o futuro, né? Igual o determinismo estava falando, que já é tudo de um jeito, nós não podemos mudar nada. E aí? Será que nós podemos mudar o futuro? Poxa, com certeza. Falando em uma vida só. Com certeza, porque até as guerras não era para acontecer, e aconteceu. Não tem nem como. Praticamente tudo que acontece, desde do início da Terra, nada estava determinado. Foi tudo uma grande catástrofe aqui na Terra. Até por isso que está acontecendo agora a transição planetária, justamente porque não houve a evolução que era para acontecer, sabe? Então, o determinismo, eu acho que sim, tem coisas que ele tá certa, mas o determinismo se aplica muito só à matéria, sabe? Igual o Valdir falou, se nós escolher ficar sem comer, não dá, nós tem que comer, nosso corpo precisa, né? Mas ele só se aplica à matéria, sabe? O resto, tudo vai transformado, tudo nosso caráter, nossas escolhas, tudo pode ser transformado à medida que nós escolhemos, né? Então, realmente, o livre-arbítrio é realmente só a liberdade de escolher. Para mim, Santo Agostinho foi o que mais definiu isso, porque ele debateu muito sobre o livre-arbítrio. Tem até o filme dele que eu assisti, é muito bom. E ele, na verdade, foi a vida inteira, ele não era católico, né? A vida inteira dele, a mãe dele era, mas ele não gostava, ele sempre frequentou uma seita lá, e essa seita seguia bastante as ideias do estoicismo. Então, a vida inteira dele foi filósofo, na verdade. Depois que ele veio se tornar o bispo, por causa de todas as coisas ruins que ele fez durante a vida, né? Ele se tornou advogado, e quando ele era advogado, ele não se importava com a verdade, né? Ele só fazia o que pagavam para ele fazer. E aí até ele falava pro mestre dele lá, o professor dele, mas e a verdade? Não precisa se preocupar com a verdade? Aí o mestre dele falou assim, a virtude... Não foi a virtude, ele falou a qualidade de um... como que foi? Bom, a nossa qualidade é a qualidade de mentir, basicamente. A qualidade de um advogado é saber mentir, com a lábia, né? Então ele tinha muita lábia. Só que aí depois que ele se tornou católico, ele se arrependeu de tudo, né? Ele escreveu um livro, a Santa Confissão de Santo Agostinho, e lá ele falou muito do livre-arbítrio. Ele falou que o livre-arbítrio é a nossa capacidade de escolher entre fazer o bem e fazer o mal, se afastar de Deus ou se aproximar dele. Então é só isso mesmo que a gente tem de livre-arbítrio. Escolher se aproximar ou se afastar de Deus, acabou. Porque até na questão material, assim, nem tudo material é uma decisão nossa, porque, por exemplo, os karmas, né? Às vezes vai vir uma doença aí que não tinha, quer dizer, antigamente tinha como, né? Mas agora nessa vida você já tá com karma acumulado das outras, você tem que pagar, não tem muito o que você fazer. Karma que você mesmo determinou, né? Uns dias atrás, eu estava conversando com o Alci, ele falou assim para mim que eu deveria perder a ilusão do controle. E, de fato, se a gente for observar, eu acho que não tem nada determinado, de fato, assim, senão as leis, né? As leis são determinísticas, isso sim, tipo a lei da evolução, a lei da ação e reação.
Mas, por exemplo, na nossa vida encarnado, não tem nada determinado. Eu acho que existem programações. E aí, essas programações, obviamente, para as pessoas boas, são programações que vão levar ela, na verdade, para todos os seres, né? A maioria são programações que vão levar o ser a evoluir, a progredir, a se aproximar de Deus, a se redimir pelos erros do passado. E a gente tem a escolha de seguir ou não essa programação, sabe? Então, tipo assim, a gente pode ir e fazer o que os seres de luz programaram para nossa encarnação, para nossa existência, para a gente poder evoluir mais rápido. E isso vai gerar frutos maravilhosos para a nossa existência. Vai fazer com que a gente se aproxime cada vez mais do fim, digamos assim, do ciclo de samsara, da necessidade de reencarnar, ou a gente pode postergar isso, sabe? Tipo, e atrasar tanto quanto possível. Então, assim, se nós deixamos, digamos assim, o nosso livre-arbítrio egoísta de lado e segue essa programação por vontade própria, a gente acelera a nossa evolução. Mas a gente pode também seguir a vontade do nosso ego e atrasar ela cada vez mais. Aí a gente vai estar tendo uma escolha também, a gente vai estar tomando uma decisão, vai estar, digamos assim, usando o nosso livre-arbítrio. Só que a gente só vai estar prejudicando mais a nossa existência, sabe? E a nossa evolução. É o que é o causador das guerras, por exemplo, sabe? As guerras não foram programadas. A programação é que a Terra evoluísse, vivesse em paz e amor. Só que certos seres escolheram não seguir essa programação e causaram os problemas que causaram, sabe? Então, no final das contas, é sobre a gente seguir a programação, a gente se permitir seguir essa programação que foi feita, obviamente porque fizeram pensando tendo uma escala de visão muito maior do que nós temos aqui, estando encarnados, porque a gente está limitado, né, aos 5 sentidos, a gente não tem noção do que a gente fez, sabe? E do que a gente tem que colher em relação a isso para poder pagar. Então é isso, acho que não é sobre determinação, é sobre programação. Porque seguir a determinação, ou seguir a programação que fizeram pra gente nessa vida e seguir as leis também é o guia, sabe? É o guia que não vai levar a gente para transformar num caráter melhor mesmo. Então a gente sim tem a opção de escolher um lado, escolher o outro lado ou não escolher nada, mas ainda é uma escolha nossa, sabe? É nós ainda que tá determinando o que nós vamos fazer, realmente. Concordo. Então, acho que agora acredito que a gente já pode começar a finalização da palestra. E eu só queria trazer, tipo assim, algumas reflexões que eu trouxe, que eu tive durante o andamento da sua apresentação. As conclusões? Algumas perguntas, na verdade, né? Que eu achei interessante. Tipo assim, liberdade, e eu acho que as pessoas que estão assistindo também devem se fazer. Liberdade é não arcar com as consequências? Como vocês que estão assistindo interpretam a liberdade? Nós temos o direito de perceber aquilo que nós vemos como nós quisermos e agir em congruência com essa percepção. Mas a consequência será sempre de acordo com a verdade, ou seja, com a lei. O livre-arbítrio inexiste. Nós podemos modificar o nosso caráter? Eu acho que nessa questão eu já queria trazer uma reflexão, porque acredito que sim, nosso caráter ele não é determinado. O problema é que muitas pessoas na Terra, infelizmente, não modificam o caráter delas, né? Elas nascem, elas são moduladas de um jeito pela sociedade, elas permanecem do mesmo jeito, sabe? Justamente por acreditar que aquilo que foi formado é a essência dela, sabe? Ou de um outro ponto de vista, ela já nasce com esse caráter por causa da vida passada e também não muda. Tem pessoas que têm medo, sabe, porque tem pessoas que acham que aquela forma que ela está vivendo, mesmo que seja uma forma ruim, já é parte da sua essência, então ela fica com medo. Como que eu vou perder? O que eu vou ser? O que vai ser de mim se eu parar de fazer isso, se a vida inteira eu fui isso, sabe? É justamente a falta de estudo. Porque se for estudar essa ideia do existencialismo, nada determinou esse caráter dela. Então, se ela é assim, ela que criou, então ela tem total liberdade de mudar e tentar melhorar, sabe? A pessoa que sofre com, sei lá, com algum trauma, ela tem total liberdade de conseguir mudar, sabe?
Nada determinou para que ela continue sendo assim eternamente, sabe? Aconteceu, e agora a forma que ela lida com isso é uma coisa que ela pode completamente mudar. Ela pode mudar suas ações, né? Mudando suas ações, o seu caráter muda, né? Às vezes a mudança de hábito muda o caráter da pessoa, né? Às vezes mudando um hábito, a pessoa já muda a vida inteira, sabe? Então, realmente, o caráter é muito a consequência das nossas ações. Quando a gente continua tendo as mesmas ações que a gente tinha antes, a gente volta a ter aquele caráter, sabe? Não adianta a pessoa tentar mudar o seu caráter e continuar tendo as mesmas ações de quando ela ainda não tinha mudado, sabe? Ela sempre vai voltar para estaca zero, né? Engraçado, né? Agora me veio uma pergunta. O caráter modula as ações ou as ações modulam o caráter? Para Sartre, as ações que modulam o caráter. Mas a gente pode dizer também que o caráter modula as ações. Porque se a pessoa tiver um caráter bom, ela vai tomar boas ações. Se ela tiver um caráter mau, ela vai tomar más ações. Também acho que é a via de mão dupla. É, né? É, bem igual, né? Verdade. E... Porque só estudando ela vai mudar as próximas ações dela. Mas talvez ela passe por alguma ação que também vai mudar o modo de pensar dela. Os dois jeitos acontecem. Também acho que é uma via de mão dupla. Aí você trouxe a frase também, só é livre quem faz o que não quer. Eu acho que nesse sentido, se a gente pensar que o que é que quer? É o meu eu animal? É o meu eu egoísta ou o meu eu divino? Então, tipo, a gente tem que ter em vista qual é a parte do ser humano que está querendo algo. Uhum. Se a gente pensar que é o lado animal, e aí, eu sou livre quando eu faço o que eu não quero, que, digamos assim, é um impulso biológico, tipo, de querer se viciar, de querer simplesmente aproveitar os prazeres carnais, aí sim, eu acho que a gente está sendo livre porque a gente está conseguindo deixar o nosso divino prevalecer sobre isso. Sim. Agora, tem muitas pessoas que fazem o contrário, né? Em vez de fazerem, de não escutarem o lado animal e escutarem o lado divino, elas fazem o contrário, elas não escutam o lado divino e escutam o lado animal. Então, o que é liberdade nesse sentido, né? A gente tem essas duas interpretações. É porque todo mundo vê a liberdade como fazer o que quer, né? Então, eu faço o que eu quero, então eu sou livre. Mas aí Kant pega e mostra que não, sabe? O que Kant falou basicamente foi você é livre quando você segue a lei, ou seja, você faz o que você não quer, né? Às vezes o que você quer fazer não é o que a lei deixa, mas você é livre se você conseguir obedecer e se transformar, né? E só para finalizar, né, da minha parte, você perguntou o que é liberdade, o que significa liberdade, e eu trago uma frase que o mestre Ramatiz cita no livro Evangelho Luz do Cosmo, que ele diz assim: liberdade sem sabedoria é poder sem direção, né? Então acho que a liberdade é justamente a nossa capacidade, por mais que ela seja limitada, não existe a liberdade total, é ter a capacidade de fazer escolhas que nos conduzam ao bem, que nos conduzam ao amor. Né? Quando a gente não for capaz de se sobrepor ao nosso lado egoísta, às nossas necessidades individuais, simplesmente, à simplesmente satisfação dos prazeres e necessidades carnais, a gente não é livre de forma alguma. Nem a mínima parcela do que se poderia dizer de liberdade nós não teremos se nós formos simplesmente seguirmos a programação biológica, sabe? Então a única pessoa que pode nos dar essa liberdade é nós mesmos, né? Eu acho que é muito verdade isso. Liberdade sem sabedoria é poder sem direção. Que adianta você ter muito poder, mas não saber como aplicar esse poder, né? Lembra até aquela frase do Homem-Aranha lá, grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? E a liberdade é um grande poder, né? Mas como que você vai utilizá-la, sabe? Sim, com certeza. Não é isso da minha parte. E só para concluir também, para mim, concordo com você, Valdir, para mim liberdade é você conseguir caminhar para o bem. Então, para mim, não é livre quem ainda precisa ficar dependendo de leis e imposições para que ela faça o bem, sabe? Para mim, liberdade é quando
fazer o bem já é parte do seu caráter. Então, para mim, liberdade é quando você transforma o seu caráter numa pessoa boa, numa pessoa justa. Essa pessoa é livre, né? Porque para os bons tudo, para os maus a lei, como diz nosso mestre. Então essa liberdade que estamos falando, o único jeito de alcançar ela é realmente com os estudos e com meditação. E não depende de ninguém, não adianta se vitimizar, falar que não, é porque eu passei por isso na vida, não adianta, né? É só nós mesmos que temos essa capacidade de nos libertar. Só para finalizar, a gente estava falando sobre a questão do caráter, digamos assim, de ser imodificável, né, para muitas pessoas. Tem um estudo que revela que o nosso cérebro ele tende a supervalorizar o passado. Então, acho que vem muito disso também, né, a tendência da pessoa se apegar ao passado, a coisas que já aconteceram, e tomar aquilo ali como parte da personalidade dela, ela se apegar para ela ter uma sensação de individualidade, sabe? De pertencimento, de existência do eu. Porque ela acha que se ela deixar de lado aquelas coisas que já passaram, que já se foram, ela vai estar perdendo, vai estar, digamos assim, morrendo, sabe? Porque ela vai estar perdendo aquela personalidade, sabe? Ela vai estar deixando de ser um indivíduo. E é justamente o oposto, né? Eu acho que quanto mais a gente consegue trazer para o agora e ser o que nós somos agora e deixar de lado o que aconteceu, aí sim a gente se torna seres individuais de fato, sabe? Eu acho que é mais ou menos isso. Concordo. Bom, então é isso, gente. Queria agradecer a presença de todos que estão aqui, todos que estão assistindo ainda, que conseguiram chegar até aqui, que tiveram a curiosidade para saber qual conclusão que nós ia chegar no final. E é isso, muito obrigado e vamos fazer a oração final. Vamos, Eduardo, aí, pega para mim. Então vamos fazer uma sequência de respiração. Agradecemos a todos os mestres espirituais que aqui estiveram nos auxiliando. Agradecemos a todos os protetores, agradecemos a proteção direta do nosso Senhor Jesus Cristo e todos os mestres da Ordem da Cruz e do Triângulo, para que consigamos aos poucos nos aproximar cada vez mais dos mestres, de Jesus e de Deus Pai Amantíssimo. Amém. Bom, gente, obrigado por terem escutado até aqui e agradeço pela curiosidade, pela disciplina de cada um, pelas reflexões que me ajudou a me aprofundar mais também nesse tema, que foi até que pouco tempo para ter estudado. Então, foi uma conclusão até que rápida que eu cheguei nessas uma semana e vocês puderam me ajudar a estar me aprofundando. Então, muito obrigado e queria agradecer também a todos os mestres que ajudaram a gente aqui. Bom, eu agradeço você pela palestra, pela dedicação, achei que foi muito boa, muito perfeita, assim, pois juntou não só a filosofia, mas também a parte espiritual, né? Conseguimos fazer o nosso objetivo, né? Que é atingir as pessoas espiritualmente. E agradeço ao Valdir também pelas conclusões, e eu fico feliz que, acho que nós três batemos completamente com todas as conclusões dessa palestra, né? E, como eu disse, eu sozinho não ia chegar nunca em conclusões sobre essa parte, porque eu não consigo pensar essa parte filosófica, não. Então, eu agradeço de verdade pela conclusão dos dois. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu acho que essa frase responde bem o tema dessa palestra, porque se as leis de Deus são a verdade, então, conforme nós formos capazes de agir em congruência com as leis, nós estaremos cada vez mais condenados a ser livres, né? Então, agradeço, Denis, pela palestra, pelo nível de profundidade que conseguiu trazer, pelas ótimas reflexões. Eu acho que é um tema muito importante para a sociedade, especialmente nos dias de hoje, onde as pessoas perderam um pouco a noção do que é ser livre e o que é libertinagem, né? E agradecer também ao Daniel pelas reflexões, pelas conclusões que ele trouxe, pelas perguntas, pelo alimento de debate. Agradecer aos mestres que
que vem nos orientando, ao Mestre Alci, principalmente ao Divino Mestre Jesus, e aos amigos espectadores da espiritualidade e também do YouTube. Obrigado, gente. Amo vocês, gente. Amo vocês.